E aí pessoal, beleza? Meu nome é Jefferson. Esse canal aqui eu criei basicamente para mostrar toda a minha rotina como residente de ortopedia, como futuro ortopedista, o que eu fiz para entrar, coisas de ortopedia no geral, tudo isso. E hoje eu queria fazer basicamente um vídeo para mostrar a vocês qual foi minha experiência nos primeiros dias, assim, como R1 no hospital, o que é que aconteceu. Iniciando assim, quando eu fui chamado, a residência já tinha começado, fui chamado em algumas chamadas depois, e a residência já havia começado, os serviços já estavam rodando, alguns R1s já tinham chegado, e eu ainda estava meio que esperando sair o resultado para eu poder entrar no hospital. Quando eu entrei no hospital, eu fui logo escalado para emergência, e a parte de emergência basicamente é a parte que chega os traumas, chega pessoas com fratura, seja criança, idoso, adultos, jovens, qualquer idade chega com fraturas, e a gente vai decidir naquele momento se vai interná-lo, se ele naquele momento vai passar por um processo cirúrgico, por algum procedimento cirúrgico, se vai reduzir no consultório mesmo, lá na emergência onde a gente atende, e etc. Quando eu cheguei, já foi coisas bem pesadas que chegaram, como fratura de tíbia, fratura de rádio e una, fratura dos dois de uma vez só, fratura de úmero, já foi chegando essas coisas. E a maioria das fraturas foram fraturas fraturas expostas, ou seja, quando o hematoma da fratura ou o osso, basicamente ele fica no exterior, né? Ele passa a pele e fica meio que no exterior, através de um orifício ou através de um próprio ferimento grande mesmo. E quando chegava essas fraturas, a gente já subia para o bloco cirúrgico. E a maioria dos meus plantões de emergência era bloco cirúrgico. E o que é que a gente faz nesses procedimentos, né? Quando eu estava rodando, eu sempre rodo com o R2, que já está no segundo ano, e com o R3, que já está no terceiro ano da residência. E a gente R1 é mais aquela questão burocrática para aprender mesmo, a gente erra bastante no início. Mas foi muito bom que você já começa a pegar a mão de cirurgia. Já me colocaram em cirurgia, pelo menos instrumentar, arrumar a mesa de cirurgia, instrumentais e etc. Isso aí já fui aprendendo com o tempo. E o que é que a gente faz por isso? Se vocês verem pessoas na rua assim, com aqueles fixadores, aquelas hastes que a gente chama de antena de televisão, essas coisas, é porque aquelas pessoas passaram pelo procedimento de fixação externa. Por isso que fica externo, né? Fica para fora aquelas hastes. E a maioria das cirurgias que eu entrei nos meus primeiros dias de residência foi basicamente disso: fixação externa de fratura. Esses pacientes eles ficam internados e posteriormente eles vão passar por um novo procedimento, que é o procedimento já definitivo, para consertar aquela fratura. E por que a fixação? Para aquela fratura ela não ficar se movendo. Isso dificulta muito a consolidação óssea, que seria o reparo do osso, né, para ele retornar ao normal. Dificulta muito, por isso que fixa. Às vezes, por exemplo, a gente pega uma fratura de tornozelo, a gente fixa da coxa até o pé, para aquele paciente ele não mexer de forma nenhuma articulação, nem a articulação do tornozelo, nem a articulação do joelho, para que a fixação daquela fratura ela venha a ser satisfatória, venha a ser boa, né? E basicamente foi isso. Meus primeiros dias foi nessa pegada aí, de fratura, que a gente ia para o centro cirúrgico, fixava ali, aquele paciente ficava internado e aguardando o procedimento definitivo, que pode ser colocar uma placa. Alguns procedimentos com a fixação externa, que é o que eu falei para vocês, já são o procedimento definitivo, e eles aguardavam ali para poder passar por esse procedimento e consequentemente ter uma boa recuperação e a alta, né? O caso que me marcou bastante foi basicamente de um idoso que ele estava saindo da igreja e ele foi atropelado, e o tornozelo, ele fraturou a nível de tornozelo, no caso a gente chama de tíbia distal, fraturou ali que o pé dele ficou basicamente só a pele e os tendões segurando, porque o osso apartou de vez. E isso foi um caso bastante complexo, que a gente teve que colocar fixador externo da coxa até o pé do paciente, do senhor, e fechar, né, para depois ele passar para o procedimento definitivo e conseguir se recuperar bem, ter uma boa mobilidade futuramente. Quase que ele tinha uma amputação traumática no próprio acidente, no próprio trauma lá, quase que ele perdeu o pé, mas graças a Deus
ele conseguiu se recuperar. Aliás, ele não perdeu o pé, né? Graças a Deus. E com certeza ele vai ter uma boa recuperação futuramente. Vai demorar um pouco por causa da idade, por causa do mecanismo do trauma, porque foi um negócio um pouco grave. Mas com certeza ele vai se recuperar futuramente e vai seguir a sua vida normal. E basicamente é isso, assim, a emergência de ortopedia num grande hospital de trauma é basicamente isso. Chega muito caso de cirurgia, fratura exposta, é muito caso de acidente de moto. Moto é tipo campeão de trauma lá no hospital onde eu tô. E também tem alguns casos também de tipo violência, né? Que é o PAF, perfuração de arma de fogo, que algumas vezes pode fraturar o osso. Só o mecanismo de tipo o projétil entrar e sair, isso já a gente chama de uma fratura externa, né? Se tiver a fratura, e uma fratura exposta, aliás. Se tiver a fratura, a gente já chama disso e a gente já leva o paciente para o bloco cirúrgico e faz o melhor procedimento para ele. Pronto, basicamente é isso. Desculpa aí qualquer erro no vídeo. Tô começando o canal agora. Tô querendo muito mostrar minha experiência para quem quiser futuramente exercer a medicina e a ortopedia especificamente. Algumas curiosidades que eu mostro aqui. E qualquer coisa vocês perguntam aí no comentário. Se vocês puderem dar um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal aí. A gente tá começando e eu ficaria muito grato se vocês puderem me ajudar nessa parte. Valeu e até a próxima.